Nono ano, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui hoje com mais uma aula de História com o tio George e tentando compreender bem o nosso assunto, que é o século XX, e deixando bem claro que o século XX ele é muito importante para você compreender até o nosso século aqui, o século XXI. E assim, a gente vai entender hoje uma coisa bem essencial, digamos, a saída de Lenin do poder da União Soviética. Agora não é mais Rússia, é União Soviética, tá bom? Ele ganha esse nome, esse país ganha esse nome em 1922. Ela muda esse nome, sai Rússia e entra União Soviética. E alguns países algumas regiões começam a pertencer à União Soviética, né? Algumas regiões e países. No caso a Ucrânia, por exemplo, a Ucrânia passou a pertencer à União Soviética, né? Foi anexado aquele país ali e foi, digamos, uma nova região aqui, poderosíssima, uma potência, assim, não de início, mas uma potência que vai rivalizar com os Estados Unidos e com seus aliados. E a União Soviética perde seu líder 2 anos depois, em 1924. O Lenin, ele morre, né? É mumificado, embalsamado e colocado lá para todo mundo ver. E até hoje existe a múmia do Lenin lá em Moscou, né? E com a saída do Lenin, o fim aí do Lenin, entram em cena dois personagens, que é o Stalin, né, e o Trotsky. Stalin e Trotsky. O Stalin é aquela figura, ele era secretário-geral da Rússia, do país, escolhido pelo Lenin ali para ser o secretário-geral, e a função dele era exatamente fazer a vigilância, né? Ele ia, digamos, investigar quem era contra o regime, ia investigar, ia fazer a espionagem de quem estava traindo a União Soviética, ia prender como traidor ou mandar para seus campos de concentração. Por enquanto ele estava só nisso. Depois que ele assumiu, ele se tornou o verdadeiro tirano da coisa, viu? O Trotsky, por outro lado, era aquele intelectual que visava levar esse socialismo que nós falamos na aula passada, né? Definimos aí o que é. Não definimos, mas comparamos ele com o comunismo, onde a gente vai já definir. O Trotsky queria levar esse socialismo para o mundo todo, queria espalhar esse socialismo para o mundo inteiro, dizendo que era bom, que era uma propaganda legal, que era um regime bacana, que todo mundo ia adotar e ia gostar do socialismo. O Stalin discordava. O Stalin dizia que o socialismo só deveria ser praticado dentro da União Soviética. Ele tinha que ser interno. Viu, gente? Essa era a principal divergência entre esses dois personagens, que depois que o Lenin faleceu, eles passaram a lutar pelo poder na União Soviética, fazer eleições, enfim, para ver quem é que ia ficar mandando no país, né? Para ver quem é que ficar mandando aí na União todinha. E como eu falei para vocês que ia definir o que era socialismo, a gente pode colocar como aspas, assim, forma de governo, o regime de governo, né? Em que o Estado detém os meios, produtivos, vírgula, com economia planificada. Tem muitos outros exemplos, conceitos que você pode encontrar por aí. Tá bom? Acho que é só mais um. Planificado. Quem manda aqui é o Estado, é o governo. Todo mundo pertence ao governo. Todos trabalham para o Estado. Por exemplo, o funcionário é do Estado, assim como o burguês também, de certa forma, pertence ao Estado. Ele não vai fazer nada que o Estado não permita.
viu? O atleta é funcionário do Estado, o médico é funcionário do Estado, todos, viu? Então o Estado é que manda lá, e a economia tem que ser planificada. Planificada, para você compreender, é como se fosse algo plano, um piso plano, em que todos têm que estar na mesma linha reta. Ninguém pode estar acima dos outros, ninguém pode ganhar mais do que os outros, e você não pode acumular nada em casa. Você só vai ganhar para você passar realmente para a sua necessidade básica. Tá bom? Isso é economia planificada. Então isso aqui é uma espécie de conceito de socialismo. Então, quem vocês acham que ganhou essa eleição? Deixa eu mostrar a foto do Trotsky e do Stalin que tem aqui na página 14 e 15. Esse aqui é o Trotsky, tá? E esse do lado de cá é o Stalin. Aí, aqui temos o Lenin trabalhando junto com o Stalin. Ele era secretário-geral da Rússia. E aí você começa a imaginar quem venceu essa eleição, né? Quem tinha uma ideia legal, enfim. O Trotsky e o Stalin não gostavam um do outro, se detestavam, a certo ponto eles não se odiavam, né? Só que o Stalin acaba vencendo a eleição, né? Lá no parlamento eles escolhem e o Stalin vence a eleição para governar a União Soviética. Venceu, ficou em primeiro lugar. Enfim, imediatamente Trotsky é obrigado a deixar o país. Ele é expulso da União Soviética. O Stalin manda expulsar ele. Ele vai morar no México. E de lá ele começa a atacar o Stalin com livretos, panfletos, revistas, enfim, tudo que ele puder fazer, utilizando a imprensa, tudo que ele puder fazer para dizer que está errado, que o Stalin não presta, ele vai fazer. Consequentemente a isso, o Stalin manda assassinar o Trotsky. Viu? O Stalin manda assassinar o Trotsky, um agente secreto, chega lá, assassina ele, enfim. E o Stalin fica reinando absoluto na União Soviética. E ele tenta fazer da União Soviética uma potência. E ele consegue, né? Ele começa logo com seus planos econômicos, né? Os planos quinquenais. Os planos quinquenais quer dizer, a cada 5 anos um novo avanço, vamos dizer assim. Esses planos quinquenais foram importantes, eles tinham uma meta a cumprir e as metas eram cumpridas em 5 anos. Depois mais 5 anos para outra meta. Por exemplo, queremos melhorar a educação em 5 anos. Aí tá, melhorar a educação. Vamos agora cuidar da saúde e da infraestrutura do país. Mais 5 anos só trabalhando naquilo ali, né, focado. E dessa maneira o Stalin conseguiu elevar o padrão de vida de alguns, porque não eram todos, viu gente? Apesar de ser um país socialista, não eram todos que tinham direitos a uma vida boa, não. A vida boa mesmo era só aquele pessoal que estava bem próximo ao Stalin, vigiado de perto, enfim. Aquele pessoal que participava do governo, aqueles funcionários velhos que a gente sabe como é que eles são, né? Enfim. Ainda na parte da economia, o Stalin investiu muito nas indústrias de base, né? Nas indústrias de base, quer dizer, aquela indústria básica, para produzir produtos básicos para tirar as pessoas da situação de pobreza, né? Principalmente as indústrias de ferro, a siderurgia, as indústrias que iam apenas importar matéria-prima, aliás, exportar matéria-prima, que é uma diferençazinha aí entre importar e exportar, né? Aqueles que não fossem, digamos assim, a favor do governo, eram considerados traidores. Se o Estado chegasse e recrutasse 100 pessoas para trabalhar em algum lugar e essas pessoas não quisessem ir, eles eram considerados traidores, né? Então eles seriam obrigados a
passar uma temporada nos gulags. Os gulags. Nada mais são do que campos de concentração. Pessoal, percebam que o Stalin, assim como Adolf Hitler, ele foi responsável por muitos assassinatos e muitas atrocidades. No século XX, um dos mais sanguinários ditadores do século XX foi o Stalin, de acordo com os próprios soviéticos. Foram eles que denunciaram os crimes de Stalin no finalzinho da Guerra Fria. Tá bom? Os próprios russos sabiam disso. Muitas pessoas ligadas a ele, próximas a ele, diziam que ele era sanguinário. Mais de 5 milhões de pessoas foram mortas nas mãos do Stalin, nesses campos de concentração chamados gulags, e também por meio de perseguição, tortura, outros fins, outras maneiras de tirania que existem. Tá? A economia soviética, como diz aí na página 15, gente, a economia soviética com planos quinquenais cresceu muito. Vocês podem até observar bem aqui nesse último parágrafo. A economia cresceu muito, a indústria de base cresceu, mas, né, tem sempre o mais aqui, mas a indústria de bem de consumo não acompanhou o ritmo de desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Que a União Soviética ia acabar o quê? Necessitando de importar outros bens de outros países. Né? Só que não era qualquer país. A União Soviética deixou assim, como tinha outras regiões que pertenciam a ela, como a Finlândia, enfim, a Ucrânia, ela ia, digamos assim, colocando nesses países aí uma economia de base também, para sustentar o grande núcleo, que é Moscou, que era a capital. Né? O Stalin era visto como um deus. Em toda escola tinha uma foto enorme do Stalin, na entrada logo. Em todo órgão público, em todo lugar. Você entrava num prédio e tinha a foto do Stalin. E aí daquele que não se curvasse ali no momento, né? Que tinha agente secreto ali em todo lugar, vigiando as pessoas, né? Sob seu governo, muitas pessoas melhoraram de vida. E por isso, segundo alguns analistas, ele foi um líder venerado. Quando ele morreu em 53, grande parte da população se sentiu desamparada. Seu corpo passou a ser exposto no mesmo salão em que encontra o corpo de Lenin, na Praça Vermelha, em Moscou. E apesar de tudo isso, a gente pergunta, e o Ocidente, o que achava de tudo isso? Os Estados Unidos, o que achavam disso? Desse desenvolvimento aí social que a União Soviética estava experimentando? O que é que a França, a Inglaterra, esses países achavam? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, para a gente compreender algo que é necessário compreender. Quando a Rússia começa a se tornar uma nação mais próspera, desenvolvida, uma potência, os Estados Unidos, que a gente escreve dessa forma, né? A França, a Inglaterra, ou seja, seus aliados aí, né? Eles começaram a perceber, olha, a gente tem que isolar a União Soviética. Escreve desse jeito, viu, gente? Nós temos que isolar a União Soviética. De que maneira vamos fazer isso? De que forma? Qual é o jeitinho que a gente tem para isolar a União Soviética? Aí você imagina, tá bem que a União Soviética é gigantesca, né? Grande, um país grandão agora, é enorme, é uma potência. Então eles criaram o chamado cordão sanitário. Cordão sanitário. Uma espécie de acordo entre eles para não fazer não ter nenhuma relação de aproximação econômica
ou política com os soviéticos. Por qual motivo? Pelo simples motivo de eles serem países capitalistas democráticos, né? E a União Soviética ser um país socialista com ideias comunistas. Um socialista comunista e um capitalista democrático. Viu? Isso quer dizer o quê? Que se o socialismo chegasse até esses países aqui, presta bem atenção agora, gente. Se o socialismo chega nesses países aqui, ó, o que é que vai acontecer com eles? Tem uma burguesia muito forte, não é? A burguesia é dona de tudo, das terras, das fábricas, do comércio, das estradas de ferro, dos territórios todos. O que é que vai acontecer com os Estados Unidos socialista? O governo vai dividir tudo, vai reformar tudo, vai dividir tudo. A ideia é dividir com pessoas, com outras vai pegar, tomar e dar para outras pessoas, né? E essas pessoas vão ser todas vigiadas de perto pelo Estado, pelo governo, que é o que estava acontecendo na União Soviética, viu? E a burguesia ia perder tudo que ela tinha, porque tudo que ela tinha ia ser tomado e dado ao Estado, e o Estado fazia o que ele quisesse depois, viu? E não era isso que a burguesia pregava desde o século XVIII. A burguesia pregava o liberalismo, né? E não esse negócio de socialismo aí. Então esses países morriam de medo dessas ideias se espalharem por aí, porque eram ideias muito perigosas para eles. Então um cordão sanitário foi necessário. Quando termina a Primeira Guerra Mundial e Estados Unidos se torna a grande potência mundial, né? Até chegar à Segunda Guerra Mundial iam começando a surgir pequenos focos de países de extrema direita, como o fascismo, né? Fascista, os países fascistas. Esses partidos políticos fascistas e nazistas na Alemanha poderiam ser controlados, poderiam ter sido evitados por esses aqui, ó. Eles poderiam ir lá e acabar com esse negócio, brincadeira toda de extremismo, de direita. Mas por que eles não fizeram isso? Porque eles achavam que esses partidos aqui, eles iam se chocar com a União Soviética, eles iam se degladiar, iam brigar, iam se destruir, iam se matar ali, ó, que eram vizinhos, né? Deixa, menino, pode deixar esses fascistas aí crescer, futuramente eles vão se pegar lá e eles mesmos se destroem, faz um favor para todos nós. Não foi isso que aconteceu. O Adolf Hitler fez um acordo com Stalin, assinou um acordo de paz. A gente vai ver isso aí mais adiante. Mas esse pedacinho você não pode deixar de entender não, gente, tá bom? Não deixe de entender não. Se você deixar de entender esse pedacinho bem aqui, volta à aula aí de novo, você não entende a Segunda Guerra Mundial, consequentemente não vai entender a Guerra Fria, tá bom? Então essa aula de hoje foi só para mostrar que a União Soviética tinha um novo dono agora, que era o Stalin, e que o Stalin governou por muito tempo mesmo, viu? E que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para manter o socialismo na União Soviética, tá bom? E na próxima aula a gente vai começar a partir para as questões do nosso livro. Eu vou ajudar vocês a fazer as questões, tá bom? Então tenha um ótimo dia, um bom retorno aí presencial para quem vai vir presencialmente. E quem não for vir presencialmente, não se preocupe, que vai ter essa aula em casa todo dia. Muito bem, bom dia a todos.